7 remédios para você emagrecer mais rápido, né? Vamos discutir cada um deles, quais são os princípios, os colaterais, quais valem a pena ou não, tá? E já adianto, não tem esteroide anabolizante na lista, é remédio para emagrecer. Então já começa clicando no gostei, clicou? Muito bom, obrigado. E se inscreva no canal. Não poderia abrir de outra maneira que não fosse com a sibutramina, que é um moderador de apetite. Mas Leandro, como que ele modera o apetite? Ele mexe com neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, que são hormônios que têm a ver, entre outras coisas, com saciedade. Ele pode ser vendido com prescrição médica, certo? Médicos podem receitar ele, porém, em termos legais, seria só para pacientes com IMC acima de 30. Quem tem hipertensão, diabetes, ela é contraindicada e ela tem como efeitos colaterais boca seca, constipação, dor de cabeça, insônia, aumento de ansiedade, então ela causa alguns distúrbios de humor também. Realmente ela funciona, porém o uso prolongado gera um efeito de dependência. Então, quando há uma descontinuação, o indivíduo tende a sofrer bastante com isso e pode voltar a ganhar peso. Número 6, Saxenda, que foi aprovado pela Anvisa lá em 2016 como um remédio ok para o emagrecimento. O princípio ativo é a liraglutida, que é sim isso, você não está entendendo mal, lá daquele lance da Victoza, que é utilizado para tratar diabetes, na verdade. Leandro, mas por que funciona então? Porque ela reduz novamente o seu apetite, além de melhorar a sensibilidade à insulina, que também é fator determinante para o emagrecimento. Ela não é um medicamento de forma oral, certo? Ela é para ser injetável e é bastante indicada em casos de pessoas que não querem mexer com o seu humor, já que ela não altera isso. Porém, pancreatite, problemas, né, nessa região do pâncreas, é bastante comum com ela. Por ser um remédio hipoglicemiante, também pode causar, obviamente, hipoglicemia. 3. O Orlistate. Esse medicamento ele não mexe com o apetite, ele não diminui o apetite nem nada. Leandro, como é que ele funciona? Acelera o metabolismo? Também não. Ele diminui a absorção dos nutrientes, em específico da gordura em maior parte, estimado de mais ou menos 30%. Ele é muito comum de ser utilizado junto com outros medicamentos como apoio e serve muito bem para quem tem uma dieta rica em gorduras. Para quem já não consome gordura, não parece fazer grandes diferenças. O que acontece com o Orlistate é que vai causar diarreia. E é uma diarreia que a pessoa não segura. Não é um negócio assim, opa, me deu uma vontade, preciso achar um banheiro. Não. Evacua-se em qualquer lugar, em qualquer momento. Então é bastante desagradável o efeito colateral. Porém, temos que lembrar que ele não inibe só as gorduras, ele inibe outros nutrientes. Então a inibição dos nutrientes não é bem-vinda para o corpo. O corpo precisa de nutrientes. Para o processo de emagrecimento, tem que ter um corte estratégico. Então não é legal o Orlistate. Fluoxetina. Pô, Leandrão, mas fluoxetina não é aquele lá para ansiedade, humor? Exatamente. Por ele trabalhar ali com a serotonina, ele promove mais saciedade. Então, muitos indivíduos comem demais porque tem problema de ansiedade. Nesse sentido, o 5-HTP ele é fantástico. O 5-HTP ele realmente funciona e eu indico o uso. Eu já tive compulsão alimentar e o 5-HTP me ajuda bastante a não voltar a ter. Mas, quando se fala de algo medicamentoso, sim, temos uma potência muito maior. Porém, temos custos à saúde também. Ele não tem um grande efeito lipolítico, certo? Ele não é muito impactante para a perda de peso. Tanto é que você vê muitas pessoas com ansiedade, começam a tomar fluoxetina e emagrecem sutilmente. Um indivíduo de 100 quilos cai para 95, porém depois de 6 meses o corpo parece se adaptar e aí começa a recuperar esse peso ou no máximo estabilizar. Continuando nesse sentido, temos também a sertralina, que é um medicamento antidepressivo mais ou menos ali da classe da fluoxetina. Novamente, como a fluoxetina normalmente é utilizado como um auxiliar, não promove gigantes perdas de peso, ainda que pode auxiliar, já que a depressão abaixa a autoestima e por aí vamos na contramão, né, da satisfação com o próprio corpo. Porém, a sertralina ela tende a gerar rebotes muito grandes, então é muito comum indivíduos perderem um peso modesto e engordar muito depois. A bupropiona, que é o próximo da nossa lista já, ele é bem mais indicado, nesse caso de processo de perda de peso, do que a fluoxetina e a sertralina. Ele também mexe com neurotransmissores, porém de uma forma mais acentuada nesse sentido. A indicação dela, na verdade,
é para um indivíduo que tem uma compulsão alimentar, que não está conseguindo frear isso só com dieta, suplemento, exercícios. Ela pode ser utilizada como um auxiliar para emagrecer de uma forma mais confortável e eficiente. Obviamente é um medicamento que tem os seus efeitos colaterais, náuseas, dores de cabeça, urticárias e deve ser acompanhado sempre por um médico. Todos da lista, na verdade. Inclusive, pessoal, o vídeo aqui é informativo, tá? Se você gosta de informação, o canal aqui é só de informação. Não tem negocinho de dia a dia, tal, isso é uma coisa minha particular, respeito todos. Mas se você gostar desse formato mais educativo, se inscreva aqui no canal e clica no gostei. E claro, não poderia faltar nessa lista, o primeiro colocado, com certeza as anfetaminas. As anfetaminas são muito poderosas para fazer perder peso de forma rápida e de forma despreocupável com a rotina. Como assim, Leandro? O indivíduo que consome uma anfetamina, por exemplo, uma anfepramona, mesmo sem exercício físico e mesmo sem cuidados com a dieta, vou só tomar ela e vou deixar a vida me levar. Tende a gerar grandes perdas de peso. E são os queridinhos dos desesperados e daqueles que não querem mover uma palha, para conseguir melhorar sua condição física. E isso acontece porque eles reduzem muito o apetite, muito. Então o indivíduo toma ali, se ele pela manhã for comer uma maçã, beleza, vem no almoço, come um filé de frango, passa batido, no final do dia, quando vai ver, ele comeu 500 calorias no dia e, claro, ele vai perder peso muito rápido e em grande quantidade. Porém, hoje aqui no Brasil, eles foram banidos, tá? Então hoje você não encontra de forma legal esse tipo de medicamento. O grande problema de todos esses medicamentos para emagrecer é de que eles não nos ensinam, eles não nos educam quando há um uso indiscriminado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vou tomar um medicamento e vou perder peso. Isso vai acontecer? Vai. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vai perder peso. Só que o que ninguém te conta é o e depois? E depois que você parar com eles, o que você acha que vai acontecer? Porque você não tem educação alimentar, você não tem uma educação física. Então você não gosta de atividades físicas, você não sabe treinar, você não faz, você não entende nada de dieta, você não quer seguir dieta, você não quer comer saudável. Quando você descontinua esses medicamentos, você normalmente toma um rebote. Então o apetite que era X, quando você inibe ele com o medicamento, ele não tende a voltar para cá, ele tende a voltar ainda mais. Porque quando você perde gordura corporal, para o nosso organismo ele vai entender como uma agressão. E ainda mais de forma rápida. Então ele vai desencadear mecanismos para você recuperar esse peso o mais rápido possível. Só que tem um delay. Quando chega no peso, ele fala, agora tem que frear, porque já voltou. Só que até puxar o freio de mão, você ganha mais 5 quilos. Então é muito comum nos indivíduos que consomem esses medicamentos de forma abusiva, começar com 100 quilos, cair para 85, e aí depois em 2, 3 meses volta para 100 e vai para 102, 103. Toma de novo, cai para 85, volta para 107. E ao longo da vida ele vem acumulando cada vez mais peso. Isso é o que acontece. Portanto, quando se utiliza um medicamento desse, ele deve ser levado em consideração de uma estratégia como um todo. Ele vai auxiliar uma boa dieta e um bom treinamento. Vamos pensar o que vamos fazer para não tomar um rebote pós finalização do medicamento e que conserve para o resto da vida. Porque eu já vou adiantar para vocês já perceberam isso, mas agora tenho certeza que não vão esquecer mais. Não é difícil perder peso. Você não precisa ser muito inteligente, nem muito... Para perder peso é tranquilo. Agora, para perder peso e não recuperar nunca mais, aí sim é embaçado. Aí sim é uma luta, tá? O meu caso foi esse. Eu fui gordo, eu perdi esse peso e não recuperei nunca mais. Leandro, como você fez isso? Vou deixar você aqui com esse vídeo, certo? Mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal, porque isso motiva demais a produzir conteúdos como esse. Leandro Twin, eu quero emagrecer rápido, saudável e não quero voltar a ser gordo, certo? Eu quero perder gordura para sempre de forma saudável. Esse vídeo é para você. Sabemos que existe aí dieta do não sei o que, dieta de não sei o que lá, e normalmente isso implica em quê? Em colocar